Bem-vindo ao canal. Duas notícias com comentários neste vídeo. A primeira é sobre o próximo filme de Superman, que deve estrear em julho deste ano. Alguns insiders já assistiram o filme nos testes de audiência e alguns deles disseram que o filme é mediano, enquanto outros disseram que é bem ruim. Ainda é cedo para se afirmar alguma coisa, mas não tenho boas expectativas quanto a praticamente tudo o que eles fazem hoje em dia, seja da Marvel ou da DC. Além disso, eles mesmos se encarregaram de acabar com o hype dos filmes de super-heróis. Então, ninguém se importa mais. A minha primeira impressão quanto a esse filme é que ele parece superpovoado de super-heróis, com o Superman entre eles. E também me parece que o ator David Corenswet não funciona nesse papel. Além disso, há rumores de que a Warner pode acabar como uma produtora independente, caso esse filme acabe fracassando nas bilheterias. Dizem que eles têm uma pequena esperança de que isso pode funcionar. Eles estão apostando todas as fichas nesse filme do Superman. Se isso for verdade, acredito que a Warner está liquidada. A segunda notícia é sobre o filme Shazam, Fúria dos Deuses. O ator Zachary Levi discute sobre o porquê do filme ter sido um fracasso. E ele expõe as razões pelas quais ele acha que o filme não fez sucesso. Mas antes de continuar, se já é inscrito aqui, agradeço a visualização. E se não é, aqui no canal eu falo principalmente de quadrinhos e também de filmes, séries e até um pouco de games, já que são assuntos relacionados entre si. Não sou metido a especialista nem a entendido nesses assuntos, mas acompanho desde sempre e a intenção do canal é falar desses assuntos que eu gosto. Se esse conteúdo é do seu interesse, se inscreva agora. E agora vamos saber o que andam falando sobre esse novo filme do Superman. As primeiras reações quanto ao filme do Superman estão saindo e dão uma nota decente, mas dizem estar abaixo de Peacemaker, o Pacificador, e do Esquadrão Suicida. As palavras ruim e terrível são ouvidas por aí quanto ao filme do James Gunn, pelo menos vindas de uma fonte. Isso não é bom para o filme, que só será lançado em julho, então há tempo para saber de mais reações, e esse processo só está começando. Uma reação que veio de um famoso insider com o sugestivo nome de My Time to Shine Hello dá ao reboot do Superman uma nota decente. Esse insider já havia ranqueado outros filmes e séries do James Gunn. Essa nota foi um 7,5 de um total de 10, o que não é ruim, mas ficou atrás do Esquadrão Suicida, que ganhou 9, e de Peacemaker, que ganhou 8. Guardiões da Galáxia Volume 1 ganhou 9, e os volumes 2 e 3 ganharam um 7. Essas notas são subjetivas e não são grande coisa no caso do Superman, mas não são péssimas notas. James Gunn provavelmente não vai se gabar delas. As notas vieram de uma fonte anônima, então podem não ser verdadeiras. Contudo, é o melhor rumor que o filme ganhou até agora. Outros aspectos do filme do Superman estão sendo elogiados, tendo como base os testes de audiência. Os efeitos especiais serão melhores do que no trailer e eles elogiam o elenco. Rachel Brosnahan, como Lois Lane, seria engraçada e eles gostaram do Lex Luthor. Também há rumores de que Lex Luthor não seria o único vilão e apareceria o Bizarro como o outro vilão. Dizem que a história tem alma e tem humor, com um tom parecido com o filme da Mulher Maravilha de 2017 e de Guardiões da Galáxia, volume 1. No caso do Guardiões, pode ser um bom indicativo. Em uma notícia um pouco mais recente, também do site Bound into Comics, um outro insider disse que o filme é terrível e que a Warner vai fazer refilmagens para mudar drasticamente esse filme. A minha opinião não é uma lei e nem quero convencer ninguém de nada, mas esse filme tem tudo para ser de medíocre para baixo. É difícil de ser bom mesmo, já que essas pessoas não entendem o personagem e nem o que ele representa. Além disso, vimos o James Gunn fazendo declarações e querendo dizer e provar que gosta do Superman. Para mim, isso é uma verdadeira bandeira vermelha. Ninguém nessa atual indústria do entretenimento modernosa consegue fazer um filme de Superman de verdade.
Ele representa ideais e valores conservadores, assim como todo bom super-herói. Em Superman Returns, de 2006, tentaram um filme nostálgico, mas que só serviu para confundir e entediar a audiência. Em O Homem de Aço, com Henry Cavill, tentaram fazer algo como a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, em vez de fazer um verdadeiro filme de Superman. E esse atual filme de Superman, do James Gunn, está mais para um desfile de outros personagens e heróis da DC, colocando a história do Superman em segundo plano. Parece que vai ser um filme que vai ter o Clark Kent e o Superman no meio de um universo maior, entre outros personagens e elementos, mas não parece que vai ser um filme diretamente dele. O trailer não me convenceu muito. O Superman deve ser uma figura inspiradora e otimista quanto ao futuro. Claro, você pode colocar esses elementos na história, mas o trailer não me lembra um filme de Superman. Além disso, todo progressista, assim como o James Gunn, odeia os super-heróis. Os heróis tradicionais são conservadores, defendem o povo comum dos corruptos, combatem o crime e os criminosos, vivem num mundo onde o bem vence o mal. Além disso, James Gunn prefere os anti-heróis, como Peacemaker, o Pacificador, ou o Esquadrão Suicida. Você pode ver projetos dele, além de Peacemaker, como Brightburn, em que ele utilizou os personagens para ridicularizar e atacar os super-heróis. E também lembro da maior bandeira vermelha que eu vejo nesse filme, que é a participação do roteirista Tom King. Essas coisas fazem com que eu não acredite nesse filme. Claro que eu gosto do Superman, é o primeiro e o maior super-herói de todos. Eu gostaria que esse filme desse certo, mas com o tipo de filme que eles fazem hoje, obcecados em passar mensagens ideológicas maldosas e divisionistas, fica difícil de esperar algo realmente bom. Quanto à notícia em si, acho que ainda é muito cedo para acreditar em insiders anônimos e nas suas opiniões. E quanto ao elenco, o Nicholas Hoult como Lex Luthor não me parece ameaçador e lembra, de certa maneira, o Jesse Eisenberg, do Batman vs Superman, além de termos alguns personagens do elenco secundário que remetem à chamada identidade política. E agora vamos ver o que o ator de Shazam andou falando. O ator de Shazam, Zachary Levi, reflete sobre a chamada fadiga de filmes de super-heróis e o impacto que isso teve em Shazam, Fúria dos Deuses. Já fazem 2 anos desde o lançamento do segundo filme de Shazam, o que lembra o fracasso de bilheterias que foi esse filme. A sequência arrecadou 134 milhões para um filme cujo orçamento foi de 125 milhões de dólares. O filme claramente não deu lucro e todos têm uma teoria para explicar esse fato. Alguns culpam a mudança da marca de DC Filmes para DC Studios, liderado por James Gunn, e as declarações fizeram com que o filme do Shazam se tornasse algo fora dos novos planos. As mudanças da data de lançamento também não ajudaram muito. Finalmente, foi lançado em março de 2023, o que não é um mês de grandes lançamentos para o cinema americano. A chamada fadiga de filmes de super-heróis também é considerada um dos motivos, e o ator de Shazam não a descarta. Em uma entrevista, Levi falou sobre esse assunto e o seu herói em Uniforme Vermelho. Abre aspas, a fadiga de super-heróis, isso conta. Fomos inundados com tantos filmes de super-heróis que chega um ponto em que as pessoas ficam indiferentes. E tivemos momentos em nosso filme que foram repetitivos ou que já tinham aparecido em outros filmes. Não havia nada de novo. A esse estranho fandom, guerra entre Marvel e DC, e mesmo dentro desses fandoms, há divisões como frações desses fandoms. Fecha aspas. E foi o que foi. Shazam, Fúria dos Deuses, foi o início do fim do universo DC, estendido, que tinha começado há uma década. O Flash foi a última tentativa, e a queda começou quando Dwayne Johnson calculou mal o seu poder para consertar as coisas com o filme do Adão Negro. E ainda, Dwayne tentou posicionar ele próprio e o Henry Cavill no centro do universo DC. Muito problemático na época. E assim, a família Shazam ficou isolada e separada. Levi tem credibilidade ao falar das dificuldades por trás dos bastidores,
mas o plano de Dwayne Johnson nunca chegou nem perto de ser concretizado. Além do que o ator disse, o filme não foi tão bom assim. Os vilões não eram ameaçadores, além de passar algo de identidade política e de feminismo. E faltou o jeitão de filme independente que o primeiro Shazam teve. E a tal da Rachel Zegler não ajudou nem um pouco. Ela participa de todo o filme com ideias feministas e identidade política. Ela abriu a boca nesse filme e isso, sem dúvida, derrubou a bilheteria, como faria com qualquer outro filme. E na época, todo mundo já sabia que o universo estendido da DC estava saindo dos trilhos, com um tratamento woke. Sabemos que a identidade política, a identidade de gênero e o feminismo são o caminho para o fracasso. E não é só a chamada fadiga de filmes de super-heróis, nem mesmo fadiga do conteúdo woke. É a fadiga de todo esse lixo que a indústria de entretenimento vem produzindo nos últimos anos. Mesmo aqueles que tentam se afastar de todo esse lixo woke não têm mais a criatividade que eles tinham antes. Isso acontece porque a ideologia woke desencoraja o risco, o trabalho e o mérito e vilaniza todos que têm diferentes opiniões da sua narrativa. Eles destruíram o entretenimento e fizeram um trabalho bem feito nesse sentido, mas só nesse sentido. Todo o resto é um lixo. A diferença entre filmes woke lixo e filme ruim é que nem todo filme ruim é woke, mas todo filme woke é um lixo. Mesmo que digam que filmes woke tenham se saído bem nas bilheterias, como Capitã Marvel ou Pantera Negra, ou Doutor Estranho Multiverso da Loucura, filmes não podem ser classificados apenas pela bilheteria. Vale no sentido inverso, com filmes cult muito bons, que as pessoas gostam, mas que têm bilheterias muito baixas. Muitos também não gostam de terem trocado o nome do Capitão Marvel para Shazam. Essa versão é o nome engraçado, Shazam, que Billy Batson fala para se transformar no Capitão Marvel. Quanto ao ator Zachary Levi, para mim, ele está certo em certo ponto, mas o filme é sobre personagens que o público não se importa. Mesmo que ele se recuse a admitir, o filme também foi bem ruim. Então era isso, uma notícia sobre o filme do Superman e o ator de Shazam dizendo por que ele acha que o segundo filme não deu certo. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.